A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 22 e versículo de número 39 ao 46, que vai nos dizer assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui, irmãos, nós vimos que Jesus, ele estava como de costume ali no Monte das Oliveiras e ele estava juntamente com Pedro, Tiago e João. E aqui ele advertiu aos seus 3 discípulos para que eles orassem para que não entrassem em tentação. Os discípulos, eles estavam entristecidos naquele momento. Nós sabemos, irmãos, que é muito difícil a gente estar em oração, a gente conseguir se conectar quando estamos entristecidos. Mas o Senhor deixou para eles aqui, irmãos, uma instrução que nós temos que tomar para a nossa vida. Que em todos os momentos da nossa vida precisamos estar em oração. Em momentos de alegria precisamos orar. Em momentos de dificuldade precisamos orar. Em momento de tristeza precisamos orar. Em momento em que tudo está bem precisamos orar. A oração precisa ser constante na nossa vida. Nós observamos aqui, irmãos, como diz a palavra do Senhor, que Jesus ele estava orando, mas não estava fácil para ele. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que ele começou a orar para o Senhor, começou a orar para o Pai e dizer: Se queres, passa de mim este cálice. Contudo, que não se faça a minha vontade, sim a tua. Então Jesus começa a pedir ao Senhor que o Senhor afaste o cálice dele. Por quê? Porque aquele cálice era angustiante. Ele teria que se afastar, irmãos, do nosso Deus, do Pai dele, para poder levar os nossos pecados. E o Senhor está dizendo para você, neste momento, ele estava sentindo muitas dores. Neste momento, a alma dele estava angustiada. E ele diz que seja feita a tua vontade, mesmo que não seja o que eu quero, mas que seja o que o Senhor quer. A vontade de Deus logo foi confirmada, que era que Jesus cumprisse o seu propósito. Porque foi para isso que ele veio, para cumprir o propósito, para morrer por nós. Mas isso não foi fácil, deixa eu enfatizar isso para você. Isso foi doloroso para Jesus, irmãos. Mas Jesus cumpriu o seu chamado. E a Bíblia vai nos dizer que enquanto Jesus orava, apareceu um anjo que o confortava. Quando o anjo o conforta, ele compreende: vou ter que cumprir o chamado. Vou ter que cumprir o que foi designado. Vou ter que ficar um tempo afastado do Pai para que eu possa carregar os pecados, as iniquidades de cada um que está sobre esta terra. E a Bíblia diz que ele começou a estar em agonia e orava mais intensamente. Em meio à angústia, ore. Em meio à adversidade, ore. Ore intensamente, meu irmão e minha irmã. Seja alguém que não deixa as adversidades parar a sua oração. Você sabia que muitas vezes o inimigo vai colocar obstáculos, circunstâncias contrárias, distrações para que a gente não ore? A gente observa aqui de maneira muito clara, irmãos, que mesmo Jesus estando em agonia, ele orava mais intensamente. Declare comigo: eu vou orar em todos os momentos da minha vida. Eu vou orar em todos os momentos da minha vida. A luta tá difícil, faça como Jesus. Ore mais intensamente. A porta tá fechada, parece que não vai abrir, faça como Jesus, ore mais intensamente. A cura parece que não vai chegar, faça como Jesus, ore mais intensamente. Em meio à aflição, em meio à dor, em meio àquilo que era contrário e doloroso para ele, porque a vontade dele, irmãos, humanamente falando aqui, quando a gente observa Jesus falando, porque ele não queria ficar longe do Pai. Nós não podemos esquecer que Jesus era 100% homem e 100% Deus.
Então a gente observa que a vontade dele humana não era passar por aquela dor, por aquela aflição, mas ele precisava passar. Foi para isso que ele havia vindo. Então Deus mandou um anjo para confortar a ele. E a Bíblia diz que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus chegou ao ápice da angústia, ao ápice da dor. Irmãos, chegou ao ponto de transpirar sangue, de tanta agonia que ele estava sentindo. Mas ele estava ali dizendo que não seja o que eu quero, e sim como tu queres. Deus, eu estou aqui orando. Deus, eu estou aqui. Nada está tão favorável para mim, Deus, mas eu estou aqui. Seja uma pessoa constante, meu irmão e minha irmã. Deus conhece as suas dores. Ele conhece suas aflições. Ele quer te ensinar a ter constância. Ele não quer que você seja uma pessoa movida pelo momento. Irmãos, o que tem de cristãos hoje que são movidos pelo momento. Se está em aflição, já não ora tanto. Se a luta começa a apertar, eu não vou orar mais não, porque eu já estava orando, e aí eu já estava em campanha, já estava aqui fazendo jejum, mas as coisas apertaram mais, eu vou parar. O que tem de cristãos covardes, irmãos? E o Senhor diz na palavra dele, os covardes e medrosos voltem. Vocês não foram chamados para retorno, para voltar, não. Vocês foram chamados para prosseguir. Vocês são como aqueles que não retornam, são como aqueles que não voltam, mas prossegue adiante, sabendo quem te escolheu, sabendo quem te chamou. Mas, irmã, a situação está difícil para mim. Pois é, a situação também estava difícil aqui para o Senhor Jesus. A Bíblia vai nos dizer que ele estava, irmãos, em agonia. Não foi fácil para ele, mas ele orava mais intensamente. Em meio às aflições, nós precisamos orar. Ele estava ali no Getsemane orando. Ele sabia o que aconteceria, irmãos, dali em diante com ele, antes de Jesus ser preso, antes de Jesus ver Pedro negando a ele, antes dos guardas zombarem de Jesus, antes de Jesus estar perante o Sinédrio, antes de Jesus estar perante Pilatos, antes de Jesus estar perante Herodes. Antes de Jesus estar ali com a cruz, ser açoitado, antes dele estar rumo ao Calvário, antes da crucificação, Jesus orou. Nós precisamos ter uma vida regada de oração, irmãos. Porque quando você ora, você consegue suportar as aflições. Quando você ora, você consegue suportar as angústias. Jesus nos mostra aqui que a nossa vida precisa ser regada de oração para a gente conseguir, irmãos, avançar. Para a gente conseguir chegar aonde Ele designa para a nossa vida. Havia um propósito. Jesus veio ao mundo para um propósito. Aí você veio ao mundo para um propósito. O propósito não é fácil. Você observa aqui que o Filho de Deus, ele começa a orar, dizendo: Pai, versículo de número 42, se queres, passa de mim este cálice. Se o Senhor quiser, Pai, que o Senhor passe, porque era angustiante para ele. Mas ele continuou dizendo: contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Eu vim para cumprir a tua vontade, mesmo que seja dolorosa. Eu vim para cumprir o teu desígnio, porque a tua vontade, ela é a melhor para a minha vida. Declare comigo: eu quero cumprir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a melhor para a minha vida. Eu quero cumprir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a melhor para a minha vida. Irmãos, Jesus, ele cumpriu a vontade do Pai. Ele passou pelos processos dolorosos. Ele passou por um momento em que ele mesmo disse: Eli lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo ele se sentindo desamparado por amor a mim, por amor a você, porque ele carregava o nosso pecado. Mesmo assim, ele continuou a missão dele. Mesmo assim, irmãos, ele não desistiu. Ele entregou o Espírito ao Pai e cumpriu a sua missão. Lucas 23, 46 vai nos dizer assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E dito isto, expirou. Jesus cumpriu a missão dele com excelência. Mas antes de cumprir a missão, havia oração. O que eu acho lindo, irmãos, é que Jesus, ele sempre nos deixa os exemplos, né? Os exemplos de uma vida de oração, porque é muito fácil a gente falar, mas o melhor mesmo é a gente dar exemplo, né? E Jesus, ele dava exemplo. Você vai observar que antes do ministério dele se iniciar aqui na terra, a Bíblia vai nos dizer que ele primeiramente foi batizado,
que ele primeiramente ficou jejuando 40 dias e 40 noites, que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto, e depois do processo, a Bíblia nos diz que ele iniciou o ministério. Então, houve processos na vida do Filho de Deus, e às vezes queremos pular etapas. Ah, Senhor, eu não queria ver esse processo. Ah, Senhor, eu não queria passar por isso. O Senhor está dizendo que cada processo é necessário. Jesus, antes dos processos, ele se preparava. Ele estava preparado através do jejum, através da oração, através da busca constante. Que a nossa busca não seja limitada ao momento que estamos vivendo, mas que a nossa busca seja constante. Que possamos ter constância naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Declare comigo: eu serei constante na presença do meu Deus, no que Ele me chamou para fazer. Eu serei constante na presença do meu Deus, no que Ele me chamou para fazer. E a gente vê aqui, irmãos, Jesus dando exemplo para os discípulos. Jesus mandou com que eles fossem orar para não entrar em tentação. E Jesus fez o quê? Foi orar. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que quando Jesus se levanta da oração e ele foi ter com os discípulos, os achou dormindo de tristeza. Os discípulos não fizeram o que Jesus fez, mas eles dormiram. E tem muita gente, irmãos, que está dormindo. Ao invés de estar orando e buscando em meio às aflições, em meio às dificuldades, você resolveu cruzar os braços e dizer: eu vou dormir, eu vou descansar, eu não quero passar por essa luta. Eu quero que esses dias passem rápido para este processo acabar. Deus está dizendo para você: não tem como você pular este processo, não tem como você deixar de vivenciar se ele é uma preparação para a sua vida. Você precisa estar em oração, você precisa estar conectado com os céus. Era isso que Jesus estava deixando aqui como exemplo para Pedro, Tiago e João. Vocês precisam orar. Por quê? Porque os dias não são fáceis. Os dias que estão se aproximando serão dificultosos, serão dolorosos, e vocês precisam estar preparados para esses dias. Nós sabemos, irmãos, que Jesus Cristo, ele está às portas, que ele está voltando, e que cada dia que passa as coisas estão ficando mais dolorosas. Há adversidades, há problemas, há lutas, há angústias que tentam nos parar. E se a gente não vigiar, a gente não consegue permanecer. E é por isso que Deus está dizendo: tenha uma vida de oração. Irmã, mas eu estou cansada, eu estou exausto, eu estou passando por tanta luta que você não sabe. Realmente eu não sei, mas o Senhor sabe. Jesus também estava passando por luta aqui. Ele também estava com muita agonia. Não foi fácil para ele, irmãos, de maneira nenhuma permanecer. Mas ele continuou. Ele resolveu não deixar o arado. Não tire a mão do arado, não volte para trás. Mas seja alguém que continua dizendo: mesmo que a luta seja grande, mesmo que haja aflições, mesmo que haja problemas, adversidades, eu confio no meu Deus e eu estou em oração. Eu estou constantemente buscando a Ele, porque quando eu busco ao Senhor, Deus me fortalece para as tribulações, Deus me fortalece para as adversidades. Jesus deixou bem claro aqui para os seus discípulos, versículo 46, e disse-lhes: por que estás dormindo? Por que vocês estão dormindo? Hoje Deus está falando com você. Por que está dormindo? Por que estagnou? Por que parou de orar? Por que cruzou os braços? A luta está grande, é para continuar orando. Por que resolveu parar? É para você avançar. Levantai-vos e orai. É o Senhor falando contigo: se levante, ore, para que não entreis em tentação. Vocês precisam estar preparados. O Senhor está dizendo para vocês: estejam preparados, estejam aptos, porque haverá tribulações, haverá lutas, haverá dificuldades, e eu estou com aqueles que perseveram, diz o Senhor. Eu estou com aqueles que oram constantemente. Jesus, irmãos, no seu ministério terreno, ele nos deixa o exemplo de constante oração. A gente observa isso. Em tempo de agonia, em tempo de dor, de angústia, em tempo de tristeza, ele estava orando. Ele orou e Deus mandou um anjo para confortá-lo. Jesus recebeu força, irmãos, conforto naquele momento, para que ele pudesse passar pela tribulação, pela adversidade, para que ele pudesse passar pelas dores e pelas angústias. O que aguardava Jesus era muito dolorido. O que aguardava Jesus, irmãos, não seria fácil, mas ele estava preparado. Se prepare, meu irmão e minha irmã, sempre.
Não estou dizendo que você vai passar por lutas, por dificuldades, não. Mas nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar aptos para cumprirmos o chamado de Deus, que não é fácil. Nós sabemos que o inimigo vai querer se opor contra a obra de Deus. O inimigo vai querer se opor contra aqueles que têm um chamado. Você tem um chamado. Jesus tinha um chamado aqui, uma direção. Tinha um propósito sobre a vida dele. Ei, meu irmão e minha irmã, tem um propósito sobre a sua vida, que você só conseguirá viver e vencer se você tiver uma vida de vigilância, se você tiver uma vida de oração. Jesus deixou bem claro: levantai-vos e orai. Hoje o Senhor está dizendo: se levante. Eu não sei como você está espiritualmente, eu não sei se você está cansado, se você está passando por muita luta e realmente resolveu estagnar na oração, resolveu estagnar na busca, mas o Senhor está dizendo: é tempo de você se levantar e orar, para você não entrar em tentação. Deus, ele sabe o que o inimigo está armando. Jesus sabia, irmãos, o que estava prestes a acontecer. Deus sempre sabe de todas as coisas. Deus sempre está a par do que vai acontecer. Então é melhor a gente ouvir a palavra de Deus e obedecer, porque as instruções de Deus para a nossa vida sempre são as melhores. Se observa que os discípulos aqui estavam prestes a passar por uma grande dor. E além disso, Pedro estava prestes a negar ao Senhor. Se Pedro vigiasse, se Pedro orasse, certamente ele não cairia aqui como ele caiu, negando ao Senhor. Se você vigiar e se você orar, você pode ser poupado, olhe só, de dores futuras. Pode haver livramento na sua casa. Pode haver livramento daquilo que o inimigo queria fazer. E depois, irmão, se você não orar, se você resolver não se levantar, não adianta chorar pelo leite derramado. Pedro negou, porque não estava em oração. Jesus deixou bem claro: é preciso orar. Mesmo que esteja com tristeza, mesmo que você não tenha vontade de orar, mesmo que tudo esteja adverso, seja uma pessoa que ora, porque se você orar, Deus vai lhe dar vitória e ele vai te fortalecer para que você venha a ser aprovado. E além disso, ele também vai trazer livramento para você e para a sua casa. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra, te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, meu Deus, oh Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, por nos mostrar dentro da tua palavra, Senhor, que o teu Filho amado Jesus Cristo, ele orou mesmo em tempos difíceis, que possamos continuar orando, que possamos continuar, meu Deus amado, fazendo a tua vontade, mesmo que não seja a nossa, meu Pai. Nos dá força para prosseguirmos, Pai, para termos uma vida regada de oração, porque no mundo há aflições, há dores, há dificuldades, há problemas, há tribulações, mas se a gente estiver contigo, meu Senhor, se a tua palavra estiver em nós, e se nós estivermos em oração, Pai, o Senhor nos fortalece para que a gente possa vencer. Ah, Senhor, através da oração que nós vamos vencer batalhas. É através da oração, Pai, que o livramento vai chegar. É através da oração que a cura acontecerá. Pai, nos ajude, nos fortaleça, meu Senhor, para que possamos orar sem cessar, para que possamos estar em todos os tempos da nossa vida, sejam bons ou ruins, para que possamos estar em oração, Pai, nesses tempos. Pai, que não sejamos, meu Pai, pessoas que são levadas pelo momento, nem pela emoção, mas que possamos ser pessoas, Pai, que tenham uma fé convicta e uma vida, meu Deus, constante de oração contigo, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida e história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai.
Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, Senhor, profunda e sobrenatural, e que haja testemunho para os teus filhos contarem. Pai, visita também aqueles que estão aqui diariamente, Pai, ouvindo cada palavra, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere, meu Deus, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável, que o teu Espírito Santo continue trabalhando, Senhor, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que é tempo de orar, é tempo de buscar ao Senhor em todos os tempos na sua vida. Não seja uma pessoa limitada somente aos tempos ruins ou aos tempos bons, mas seja uma pessoa que constantemente está em oração. Em tempos de dor, de angústia, de agonia, Jesus estava orando e ele deixou o exemplo para que os seus discípulos viessem a orar. Hoje o Senhor diz para você: se levante, é tempo de orar ao Senhor, porque Deus quer te dar livramento, Deus também quer te dar força para você prosseguir. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.